Bom, gente, agora te contamos que a Shopee escolheu Pernambuco para receber o 13º centro de distribuição da empresa. Trata-se da segunda unidade no modelo Fulfillment que se junta ao de São Paulo, que fica então na região metropolitana do Recife, e o novo espaço vai armazenar produtos de vendedores brasileiros que hoje representam mais de 90% das vendas na plataforma. Para falar mais sobre esses planos de expansão da companhia no Brasil, eu converso agora com o Felipe Lima, líder de desenvolvimento de negócios da Shopee. Tudo bem, Felipe? Muito bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Muriel. Tudo bem? É um prazer estar aqui, falando um pouquinho aí sobre os nossos planos de expansão. O prazer é nosso. Gostaria muito de te ouvir, antes de mais nada, um pouco mais sobre esse novo centro de distribuição. Por que essa região? Por que Recife? Quais são os planos para especificamente esse local? Sim, esse é o nosso segundo centro de distribuição no modelo Fulfillment. Nós escolhemos Recife pela importância da região do Nordeste para a empresa. Então, nós temos um share bastante relevante de consumidores, né, que estão na região do Nordeste, e o modelo de Fulfillment traz ainda mais melhorias na experiência e no tempo de entrega para o nosso consumidor. Então, está bastante alinhado com a nossa estratégia de seguir oferecendo uma experiência cada vez melhor para os nossos vendedores e para os nossos compradores, e também de seguir expandindo a nossa malha e a nossa presença logística pelo país. Inclusive, para entender um pouco mais, quais são as perspectivas para 2025, para a Shopee, especificamente aqui no Brasil? E é interessante esse levantamento que vocês trazem de que a maior parte, então, dessas vendas que acontecem por aqui são vendas que acontecem justamente a partir de vendas locais mesmo, né, do próprio Brasil. Não são vendas internacionais, no caso. Explica para a gente esse movimento. Perfeito. Isso já é algo que nós temos há alguns anos dentro da Shopee. A Shopee é uma empresa brasileira de vendedores brasileiros para compradores brasileiros, né? A nossa operação aqui no Brasil ela é muito nacional, né? E mais de 90% das nossas vendas, de fato, são de vendedores brasileiros. A maior parte, inclusive, segundo levantamentos de pesquisas realizadas recentemente, também são produzidos no Brasil os produtos. Então, sim, nós somos uma operação brasileira com mais de 90% aí, das nossas vendas vindo daqui do Brasil. E os planos para 2025 seguem nessa linha de seguir expandindo ainda mais, né, a nossa malha logística. Nós temos melhorado bastante a nossa experiência aqui, tanto de compradores quanto de vendedores, e os centros de distribuição de fulfillment contribuem também bastante nesse sentido. E nós temos o reforçar, viemos aí reforçando o nosso compromisso de impulsionar cada vez mais o empreendedorismo aqui no Brasil. Então, já são mais de 3 milhões de vendedores brasileiros registrados na nossa plataforma, e nós temos vários recursos, na verdade, né, que capacitam esses vendedores para vir para o mundo digital e impulsionarem suas vendas aqui dentro da Shopee. Eu até aproveito para saber se vocês têm alguma média aí de previsão de qual que é a redução do tempo para realmente chegar às encomendas, para as entregas para a região do Nordeste agora com essa nova abertura de centro de distribuição. Para o Nordeste, através desse canal logístico, a gente deveria ver uma redução bastante significativa. Boa parte dos produtos que são vendidos para o Nordeste, eles vêm do Sudeste, da região Sudeste. Então, existe alguns dias de transporte para que o produto chegue lá. No modelo de fulfillment, o produto já estará lá. Então, no momento que o comprador realizar ali a sua compra, o produto já sai direto de Recife, ao invés de sair, né, muitas vezes daqui do Sudeste. Então, a gente espera uma redução bastante significativa. Nós já vimos uma redução aqui para São Paulo de mais de 30%. A redução deve ser ainda maior, né, para os pedidos realizados no Nordeste. Perfeito. E eu aproveito para perguntar também qual que é a perspectiva, se vocês estão esperando pelo menos expandir, criar novos centros de distribuição também em outros lugares do país. Esse é um objetivo de vocês? É um objetivo, nós estamos sempre estudando quais os melhores lugares, onde nós conseguimos melhorar ainda mais a experiência e sempre mapeando onde está a demanda e onde está a oferta, né, de onde vêm os produtos, para mapear quais seriam os próximos pontos de centros de distribuição e de hubs logísticos que nós precisamos abrir
para seguir melhorando a experiência dos nossos consumidores. Então, sim, devemos abrir mais centros de distribuição, mas os locais ainda estão a definir. Perfeito. Outro ponto que eu queria entender, porque a gente está falando que 90% das vendas da Shopee são feitas por vendedores brasileiros, né? Como é que a Shopee apoia esses vendedores, esses empreendedores, em termos até olhando para esse cenário de capacitação, desenvolver ferramentas também? E se a gente olhar para esses dados da Shopee também, eu estou vendo até aqui que são mais de 50% dos lojistas ativos que são mulheres, né? Vocês têm algo focado especificamente para esse público feminino, para incentivar empreendedorismo feminino? Como é que vocês têm acompanhado? Temos sim, nós temos muitos recursos disponibilizados aí para capacitação do empreendedor e também para o impulsionamento das suas vendas aqui dentro. Então, alguns que eu posso mencionar são nosso centro de educação ao vendedor, onde nós temos muitos cursos e materiais disponíveis para que o vendedor não somente venda mais na Shopee, mas sim dê os seus primeiros passos, né? Abrindo o seu negócio, trazendo o seu negócio para o digital, e aí sim, obviamente, como ele pode vender mais e impulsionar as suas vendas aqui dentro. Nós temos muitos webinars também realizados semanalmente para capacitar e treinar com um nível de profundidade maior os nossos vendedores, e nós buscamos dentro da Shopee estar muito próximos dos vendedores de maneira geral. Então, o meu time, por exemplo, ele está em constante contato com mais de 6 mil vendedores, que são vendedores gerenciados aqui, né? Então, vai desde grandes marcas até o pequeno empreendedor de fato. E nós temos alguns outros programas, como o nosso Shopee na Estrada, em que nós já fomos para mais de 15 cidades aí nesse último ano, realizando eventos e estando próximo aí do empreendedor para trazê-lo de fato para o digital. E, de fato, em relação ao empreendedorismo feminino, é algo que a gente busca impulsionar aqui dentro. Além dessas ferramentas já mencionadas, nós temos também um prêmio da empreendedora mulher, que nós lançamos no ano passado e que seguiríamos também para esse ano. E nós vemos, de fato, que mais de 50% das nossas vendedoras, dos nossos vendedores aqui, são mulheres. Então, é algo que nos orgulha, né, e que nós queremos seguir aí impulsionando. E aproveito para te perguntar também, olhando para esse cenário, de modo geral, a gente sabe que a Shopee evoluiu muito desde que chegou aqui no Brasil, 5 anos atrás, e agora. Eu queria até entender, se você puder comparar e mostrar um pouco mais sobre esse avanço da Shopee, porque, de modo geral, é um crescimento contínuo, ano a ano, não é? Sim, sem dúvida, a gente vem, eu diria que traçando aí uma trajetória bem interessante aqui no Brasil. Conseguimos crescer em cada ano que nós operamos aqui dentro, e hoje nós já contamos temos 13 escritórios, né, na cidade de São Paulo, são 13 centros de distribuição, são mais de 150 hubs logísticos, e nós temos já mais de 15 mil colaboradores, né? Então, realmente é uma trajetória de crescimento bastante significativa e que nós queremos aí manter daqui para frente. Então, os planos é seguir nessa trajetória e seguir melhorando cada vez mais aí a experiência dos nossos consumidores. Eu não sei se dá para antecipar, eu queria até saber se a gente consegue falar um pouco sobre quais os próximos passos da Shopee em termos aí de inovação, de logística. O que for Bom, possível acho que de falar. logística, de logística é mais voltado para essa expansão mesmo da nossa malha, né, no modelo de fulfillment, que deve sim trazer melhorias significativas na experiência tanto dos nossos vendedores quanto dos nossos compradores. Nós lançamos recentemente também a modalidade de entregas no mesmo dia e dia seguinte na cidade de São Paulo, também no Rio e Minas Gerais, e a gente pretende sim expandir esse modelo logístico para o restante do país. Então, nós buscamos sempre oferecer melhorias, né? E isso mais do lado da logística e dos nossos vendedores, mas também no nosso aplicativo. A gente lançou recentemente também a ferramenta de Shop Vídeos, né? Trazendo também entretenimento e outras maneiras de engajar o nosso consumidor, e a gente vem sempre desenvolvendo e criando aí novas tecnologias que ao longo do tempo a gente pode compartilhar um pouco mais.
Perfeito. Eu até aproveito para perguntar quais são os principais desafios na sua avaliação para continuar crescendo aqui num cenário como o Brasil. A gente está acompanhando um cenário de juros altos, expectativa de que fique em torno aí de 15%, 14,75% para esse ano aqui. De que forma que isso pode impactar, levando em consideração que a gente sabe que isso pesa aí no crédito e a gente sabe que, claro, para o consumidor, de modo geral, às vezes eles precisam escolher e priorizar o que comprar nessas horas, né? Queria saber até a avaliação de vocês e quais os desafios que vocês apontam. Eu acho que ao longo desses anos aqui, nós já vivemos também momentos difíceis da economia no nosso país, mas que nós conseguimos seguir crescendo mesmo dentro desse cenário. E acho que o que nós temos aqui de benefícios que a gente oferece para o nosso consumidor nos posiciona muito bem para seguir num cenário de crescimento mesmo diante de um cenário econômico não tão favorável. Então, nós somos bastante competitivos em termos de preços, né? O nosso consumidor gosta bastante de comprar na Shopee, da nossa experiência, e a gente acredita que vai sim seguir num bom momento aí durante esse ano. Muito bem, Felipe Lima, líder de desenvolvimento de negócios da Shopee. Obrigada mais uma vez pela presença. Bom trabalho por aí e volte sempre aqui no CNN Money. Foi um prazer. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada, bom dia.